Eu tinha muita dor, só que eu não sabia que eu tinha muita dor. E eu acreditava, tinha algo em mim que era inconsciente, eu não sabia disso, eu acreditava que eu não tinha escolha. Eu me lembro da cena exata onde eu estava com meu celular na esquina lá de um dos apartamentos que eu morei em Florianópolis, e eu discutindo com a minha mãe falando, mas você que escolheu. E eu chorava e dizia, eu não escolhi. Paula Cassan Vaz, o que te motiva todos os dias? Ter bons olhos. Nossa, essa foi a pergunta que eu quase... Quando eu entendi que todas as maiores dores, os fracassos, as falências, tudo que eu tinha passado, aquilo estava forjando o meu diferencial. Aquilo estava forjando a minha metodologia. Aquilo estava fazendo com que essa maturidade que eu fui desenvolvendo ano após ano até hoje, em 12, quase 13 anos de lá para cá, aquilo estava forjando quem eu viria a ser para poder ajudar o máximo possível de pessoas de forma realmente exponencial. Ali era Mas eu tinha me tornado ateia depois, na época da faculdade, e a minha vida era vive o que dá para viver. E quando ela falou, vamos na igreja... Você sabe que não tem como ser ateu, né? Sim, hoje em dia. Não. Mas eu brigava, eu discutia, eu tinha argumentos sobre o que era ser ateu, você não tá entendendo? E eu tenho só um. Só um? Pra você ser ateu, Deus precisa existir. Boa. Nossa, fantástico. Eu só tenho um. Fantástico. Nossa, genial. Parabéns. Essa... Gente, tome nota, por gentileza. Alguém tome nota. Tá, gente. Além de psicóloga, você é médium. Porque a próxima pergunta do RRCast aqui, a gente tá chegando numa parte do RRCast que a gente tem que ajudar o pessoal que tá assistindo, mas entregar algo de extremo valor pra quem tá assistindo o RRCast. Tá. É essa hora, você vai me ensinar conectados a ter uma mentalidade, um objetivo, uma meta 20 vezes mais poderosa do que simplesmente eu escrever aqui. Eu quero X. Yes. Vamos ensinar pra todo mundo aqui do RRCast, que essa eu também quero aprender. E eu vou até escrever aqui. 7, 8. Primeira coisa, toda crença limitante... Chegamos ao 14º episódio do nosso RRCast. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve aqui, curte, compartilha. Esse episódio tá imperdível. O RRCast é um podcast para você que é contador, advogado, empresário, que está aqui assistindo também. A gente tenta sempre trazer algo importante, um conteúdo relevante, e que vai agregar aí no seu dia a dia um conhecimento, uma parte educacional que você não vai achar em outro podcast, é só aqui no RRCast. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, tanto é que esse episódio aqui só tem hora para começar, não tem hora para acabar. Enquanto o estúdio estiver aberto, a gente vai gravar. E a gente vai falar sobre como você construir uma vida de sucesso com realização pessoal e mental. Porque não adianta só ganhar dinheiro e não ter um propósito. Gente, o episódio de hoje tá quente, tá? Como é tradição, DNA, cultura, como a gente falou lá no 12º episódio com o Rafael Damasio, cultura do RRCast. Todo episódio a gente tem uma frase especial para nossa, e hoje é uma convidada. A frase especial desse episódio é a seguinte. Gente, olha, é profunda essa frase aqui, e a nossa convidada no final do episódio vai até chorar, tá? As condições da jornada da sua vida não são os únicos determinantes do seu futuro. É duro dizer isso, mas a sua condição atual é fruto da sua escolha. E o poder da mentalidade forte pode ser treinado e evoluído. Não se conforme com as suas escolhas ruins. Seja protagonista do seu futuro. Essa frase
Nós criamos para nossa convidada e agora eu vou ter que apresentar a nossa convidada. A nossa convidada é empresária, mentora de outros empresários. Ela é psicóloga, ela faz constelação familiar empresarial. Ela é minha sócia no Fire Club, que é um clube de empresários comandado pelo Johnny Martins, pela Carla Martins. Um abraço para os nossos mentores. É um clube exclusivo de empresários que querem fazer algo diferente e que querem que o Brasil vá para frente. E a gente está investindo muito no educacional, na evolução das pessoas. Quem está aqui no RRCast faz parte desse clube, quer sair da bolha social que tá e quer enxergar coisas além daquilo ali. Com vocês, a nossa convidada, Paula Caçanho Vaz. Uhul! Meu Deus, que honra! Prazer, bem-vinda aqui no RRCast, Paula. Olha, bem que você tinha dito que a apresentação era uma apresentação, assim, emocionante. E eu posso te dizer que essa frase quase já terminou o podcast. Não! De tão impactante que foi. Espera pro final, porque a frase aqui, Ixi, a gente mais. vai ter que destrinchar essa Sim. frase aí. Sim. E começar a entender o que é essa mentalidade forte. Porque... E eu tenho que falar de novo, porque é nosso amigo. Lá no 12º episódio, o Rafael Damasio falou para mim: Raul, eu não acreditava, eu achava que era bobeira fazer terapia. E agora que eu comecei a fazer terapia, isso mudou a minha vida. E olha que ele tá só no começo, né? Ele tá só no começo. Nosso sócio vai explodir. Vai explodir. E aproveitando esse gancho, eu quero já falar qual que é o tema do nosso episódio aqui, do 14º episódio. Olha só. Sim. E você vai ter que ajudar os nossos espectadores aí nesse título aqui. Como construir um modelo mental forte que vai te construir uma vida de sucesso. Não é qualquer coisa não, Paula. Não mesmo. Não é qualquer coisa não. Você está preparada pro RRCast? Pelo menos eu tenho papel e caneta aqui. Vamos ver. Você tem já aí... Caneta dourada ainda, gostei demais. E olha a logotipo dessa caneta aqui. Essa é minha, né? É a caneta do Recurso Raiz. Agora, agora não tem mais como pegar Então, de volta, né? Vou até colocar aqui pertinho de mim. Muito bom. Ô, Paula, Vamos. Conta pra gente, pra começar, como que foi o início da sua carreira? Da onde que você nasceu? Lógico, a gente quer saber onde que a pessoa nasceu. Mas da onde que veio essa ideia de ser mentora, de cuidar da mente das pessoas, de fazer as pessoas, de conseguir fazer as pessoas evoluírem mentalmente? Conta pra gente. Bom, a gente tem tempo, né? Tem só hora pra começar, não tem hora pra acabar. Glória a Deus, então vamos nessa. Bom, então eu nasci em São Paulo, curiosamente eu nasci em São Paulista! Paulo. Eu sou paulista, mas morei, com 3 anos de idade, meus pais se mudaram para Presidente Prudente, interior de São Paulo. Fiz faculdade em Londrina, já pode começar revelando a idade desde o começo, já? Não precisa, não mas precisa. Não tem problema com idade, adoro minha idade. Em 2002 eu estava me formando em psicologia e estava saindo de estudante para desempregada, né? Porque você fica lá na faculdade, meus pais... Você estava lá, daí você sai para o mercado de trabalho e falam assim, você precisa de experiência de trabalho para trabalhar. E aí eu não tinha experiência de trabalho, meus pais não tinham como montar uma clínica para mim. E aí eu fui trabalhar no mercado tradicional. Acabei entrando numa concessionária de veículos. E lá eu fui secretária. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito CDF, sabe aquela expressão CDF, né? E, então você saiu da faculdade, psicóloga. Isso, psicóloga. E foi ser secretária. Calma, pós-graduada em desenvolvimento gerencial e consultoria empresarial pelo Embrapa FCEA. Fiz faculdade em Londrina, que minha mãe fazia questão de eu fazer uma faculdade estadual. Fiz o UEL, chiquíssima, né? Sim. E aí fui lá ser secretária. E fiz um curso de 3 meses no Senac de secretariado para eu ser a melhor secretária. Que legal. Porque eu sempre fui essa... Não, tá bom, eu vou ser secretária, meu pai me ensinou. Se você vai ser alguma coisa, não importa o que você vai ser, você tem que ser a melhor. E esse foi um dos maiores aprendizados, inclusive, que meu pai sempre trouxe para mim, né? E muito bem, então eu fui trabalhar lá nessa concessionária, logo depois já fui chamada para ir para a parte de financiamento de veículos.
E eu me dediquei muito, me tornei uma ótima profissional na área e tudo mais. E ali começou a minha jornada com dinheiro, inclusive, né? Começou a ganhar dinheiro. Comecei a ganhar Isso é dinheiro. bom. Sempre fui uma pessoa que fiz muito dinheiro. Eu lembro que uma vez a mulher do banco, era HSBC na época. Nossa, Só quem já tem mais fechou. de 40 Não existe sabe. mais, tá? HSBC acho que hoje é Bradesco, né? Mas enfim. E a mulher, a gerente, ela falou assim pra minha mãe, o que sua filha faz? Porque aqui, isso era 2003, 2004, eu ganhava 7 mil reais. Tipo, era muito dinheiro. Muito pra época. Mas, como eu não tinha educação financeira, e eu vim de uma casa que não tinha educação financeira, onde meu primeiro cheque pré-datado eu dei com 20 anos de idade, meu primeiro juro de cheque especial eu paguei com o primeiro, na minha primeira conta de banco e tudo mais. Então, sem educação financeira, mesmo fazendo muito dinheiro, eu sempre tive muita dívida. Então, eu, muitas vezes, desde o começo da minha jornada, vendi almoço para pagar a janta, né? Já vendi carro. Eu tava lembrando esses dias, falei, gente, eu vendi um carro para pagar cartão de crédito e comprei um carro 100% financiado. E assim era a minha vida. Então, eu trabalhei nessa empresa, depois eu vim para São Paulo. Pode Medo falar. zero. Medo zero. Não, isso daí já foi bom, por um lado, porque eu já comecei a tomar risco sem saber que eu estava tomando risco. Sem saber que eu tinha já uma pegadinha empreendedora ali, empresarial. Você tinha a formiguinha do empreendedorismo, mas não sabia ainda. Não, e meu pai e minha mãe sempre foram muito gente que faz, meus pais sempre foram empreendedores, e meus pais também sempre foram assim, eles trabalharam com política, tiveram empresas minha mãe teve jardinagem, meu pai teve empresa de marketing e propaganda e tudo mais. Meus pais têm um baile em Presidente Prudente, há 25 anos eles fazem baile, eles são promoters de baile. Então, assim, eles têm uma trajetória muito massa, só que eles também não tiveram educação financeira. Então, na nossa jornada de dinheiro, eu me lembro de muitas vezes, assim, por exemplo, minha mãe vendeu um carro também para poder pagar e depois também não pagou e também ficou sem carro. Então, a gente teve muito essa história em relação a dinheiro, e embora também meus pais sempre foram muito prósperos, sempre fizeram muito dinheiro, também sempre tiveram esses altos e baixos. E eu conto isso por quê? Porque faz parte justamente de por que você veio para esse lado. Da base do porquê eu fui chegar nesse caminho de mentora de prosperidade, né? Muito bem. Aí vim para São Paulo em 2004, 2005, por aí. Vim trabalhar numa concessionária aqui também. Depois trabalhei com crédito consignado. Depois fui para Florianópolis. Fui corretora de imóveis. Acho que você nem imagina essas coisas, né? Não, tô sabendo agora. É que, né, com esse rostinho, com essa cutis aqui, você vai falar, nossa, você é tão jovem. Sou mais velha que você, aliás, né? Então, daí trabalhei com crédito consignado, fui corretora de imóveis, depois tive uma corretora de seguros focada em previdência privada, seguros de vida. E aí, olha que interessante isso. Aí eu comecei a voltar para a psicologia, eu conheci uma mulher que trabalhava com RH e ela começou a me puxar de volta, eu fiz um curso de coaching. Eu falei, nossa, eu gosto disso. Eu quero voltar a desenvolver pessoas, quero começar a trabalhar nessa área. Muito bem, só que daí... Você fez Dale Carnegie? Não fiz, você acredita? Eu fiz... Que curso você fez Sociedade Brasileira de Coaching em 2010, 2011. Ah, não conheço. Não, é aqui de São Paulo também. Aí me formei... Isso eu tava morando em Florianópolis, né? Esqueci de comentar isso. Porque daí eu fui morar em Floripa, eu morei 13 anos em Florianópolis, que inclusive é a cidade de nascimento do meu pai. Então eu morei com meus tios lá. Depois eu conto essa parte. Muito bem, mas aí quando foi ali mais ou menos 2012... Eu tive, então, essa corretora de seguros com um sócio, que inclusive se parece contigo, meu ex-sócio, o Boris. Foi uma pessoa importantíssima na minha jornada. Nessa época eu era casada e eu e meu ex-companheiro, a gente gostava de se endividar juntos, assim. Aliás, eu ensinei ele a dar cheque pré-datado. Não é nem os opostos se atraem, Não, mas eu treinei ele. Você treinou ele. Eu não sabia o que era cheque pré-datado. Isso eu nunca falei em nenhum lugar, tá? Mas eu que ensinei ele a dar cheque pré-datado. Não tem aquele meme no Instagram? Se você ganha 10 e o seu cartão é 10, então você ganha 20. Ganha 20, óbvio. Mas eu passei por isso. Muito legal você ter trazido isso, inclusive, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Veja que interessante. Eu me tornei planejadora financeira, trabalhando com produtos de vida e previdência. Porque daí ali, até esse meu sócio, ele era muito educado financeiramente falando, ele guardava dinheiro, ele fazia seguros, ele tinha todo um esquema de fazer previdência privada render mais do que investimentos na bolsa. Eu fui aprendendo tudo aquilo com ele, mas ao mesmo tempo a minha mentalidade ainda era de endividada, né?
E foi muito interessante, porque no último ano de casamento, eu falo que eu mal interpretei a Bíblia, eu me converti. Não, calma, deixa eu voltar um pouquinho então, tá? No último ano, eu já tive fibromialgia, bulimia, síndrome do pânico, depressão suicida, eu tive todos os transtornos psicoemocionais. E levando a vida e trabalhando. Isso de 9 anos de idade a 27, 28 anos de idade, eu tive tudo isso. E quando aconteceu esse episódio, foi em 2012, eu comecei a pensar em cometer suicídio novamente. E eu falei, eu tô no fundo do poço, agora é fundo do poço real oficial, porque daí eu já tinha um pouco mais de consciência na vida, já tinha feito essa formação de coaching, já trouxe alguns pensamentos novos para mim, mas quando eu me vi nesse lugar, e eu me lembro que assim, eu sempre fui muito otimista, sempre fui muito comunicativa, mas eu falava que eu era realista, e hoje eu falo, realista é o falso pessimista, né? Era um personagem. Não é nem que era um personagem. As pessoas não sabiam o seu interior. Eu tinha muita dor, só que eu não sabia que eu tinha muita dor. E eu acreditava, tinha algo em mim que era inconsciente, eu não sabia disso, eu acreditava que eu não tinha escolha. Eu me lembro da cena exata onde eu estava com meu celular na esquina lá de um dos apartamentos que eu morei em Florianópolis, e eu discutindo com a minha mãe falando, mas você que escolheu. E eu chorava e dizia, eu não escolhi. De fato, do fundo do meu coração, eu não conseguia ver que tinha outra forma de viver a vida a não ser aquela. Então, eu estava endividada para variar, estava vivendo um relacionamento que era extremamente abusivo, eu era muito abusiva, inclusive, né? Depois de todo o autoconhecimento, eu fui entender que existe uma dinâmica onde um abusa o outro abusa um, todo mundo é vítima e abusador ao mesmo tempo, dentro de uma dinâmica tóxica e imatura de relacionamento. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu, porque eu lembro desse episódio, assim, da minha mãe falando isso pra mim, e eu sofrendo profundamente. E aí, pouco tempo depois, eu tive essa depressão novamente, e uma amiga falou assim pra mim, vamos na igreja? Eu falei, agora. Eu já tinha tido um relacionamento com Deus, na época que eu estudei na Escola Adventista, a gente está até com o nosso coleguinha aqui da Escola Adventista, né? Lembramos disso. Eu já tinha tido um relacionamento com Deus, já tinha tido uma experiência espiritual, mas eu tinha me tornado ateia depois, na época da faculdade, e a minha vida era vive o que tá para viver. E quando ela falou, vamos na igreja... Você sabe que não tem como ser ateu, né? Sim, hoje em dia. Não. Mas eu brigava, eu discutia, eu tinha argumentos sobre o que era ser ateu, você não tá entendendo? E eu tenho só um. Só um? Para você ser ateu, Deus precisa existir. Boa! Nossa, fantástico. Eu só tenho um. Fantástico. Nossa, genial. Parabéns. Gente, tome nota, por gentileza. Alguém tome nota. Muito obrigada. Fantástico. Mas, enfim, eu tinha essa coisa, até porque eu não sei o que aconteceu comigo, foi a faculdade. Na faculdade tinha muito disso. Mas, enfim. Linha de raciocínio. Igreja, você parou na igreja. Pedi pra minha amiga, ela falou assim, você quer ir na igreja? Eu falei, agora. Ela até se assustou. Eu desci com ela, peguei o carro e fomos pra igreja. Chegou lá, ela queria que um pastor me atendesse, o pastor não podia, etc. Moral da história. 2 dias depois eu fui na igreja. Esse pastor comigo falou uma coisa que eu falei que era um pastor coach, inclusive. Ele pegou um copo assim, ó, e começou a encher de água até transbordar. Eu falei, gente, o homem é louco. Ele não vai bater... Na minha cabeça, eu ia na igreja e iam bater comigo, em mim, com uma bíblia pra me exorcizar. E aí o cara começa a jogar água no copo, o copo transborda e ele fala assim pra mim, isso aqui é você hoje. Você tá transbordando e você precisa esvaziar o teu copo. Gente, que pessoa inteligente, gostei. Aí ele falou assim, se você quiser, você pode esvaziar seu copo. Tem uma reunião. Reunião? Já me imaginei com uma malinha assim, andando descarpando, indo numa reunião na igreja, né? Ele falou, tem uma reunião bacana, tal, não sei o que, enfim, moral da história. Me converti. Isso era maio, junho de 2012. Setembro de 2012 eu fui num treinamento de coaching e no último dia fizeram uma constelação familiar. E a dinâmica de constelação familiar presencial, ela é um pouco chocante porque a gente tem muitas emoções afloradas. Depois que eu estudei, me aprofundei, entendi a parte psicobiológica, a parte... Foi alguma terapia de ressignificação ou não? Era uma terapia, como se fosse uma terapia de ressignificação, e que a gente tem como se fosse uma catarse, vamos dizer assim, no sentido de que a gente tem muitas emoções afloradas. É um ensinamento milenar, né? É um conhecimento milenar. Sim, mas na época eu não imaginava, né? A terapia de ressignificação.
A constelação, ela traz muita parte ancestral, então... Mas, enfim, depois eu até volto um pouquinho A nisso. gente vai... Não, tá tudo anotado aqui, tá? Tá. A gente vai Não entrar. vai esquecer de nada. Não, eu Tá. já anotei aqui, fica tranquila. Mas a questão é que eu me assustei. E eu falei, meu Deus, tá baixando uma coisa estranha ali. Eu tava recém-convertida numa religião evangélica muito tradicional. E eu achei que ali estava acontecendo alguma coisa estranha. Mas como eu tinha feito teatro já, e eu falo, eu sou uma atriz... eu vou ficar aqui, porque não deixa de ser um psicodrama, não deixa de ser um teatro. Vou ficar aqui e seguimos a vida. Só que exatos 9 meses depois... E 9 meses é o quê? Uma gestação. Aham. Exatos 9 meses depois, eu estava conversando com uma das líderes lá desse programa de desenvolvimento, e ela falou, você percebeu que você mudou completamente, que você conseguiu tomar a decisão de ir para Florianópolis sozinha, que você não tá mais pedindo para tua mãe tudo que você pedia antes, que você cortou o cordão umbilical com a tua mãe? Aí eu falei, então esse negócio é muito bom, eu quero mais! Sim. E aí eu fui para um programa de 7 dias, onde nós passamos 7 dias, de 6 da manhã a 10 da noite, fazendo essa terapia, fazendo essa ressignificação, reprocessando trauma de infância, questões de relacionamento de casal, de dinheiro, de pai e mãe, de vovó, papagaio e periquito. E eu saí de lá. Eu já sabia que o relacionamento tinha terminado, a gente até já tinha conversado sobre isso. Tivemos, então, uma discussão e na época eu pensei, não, eu vou esperar, porque na minha cabeça eu não podia terminar só por terminar. Eu tinha uma coisa que eu achava que eu ia pro inferno se eu terminasse, isso porque eu não era nem casada de verdade, mas enfim, tinha toda essa religiosidade ainda. Muita crença. Na minha cabeça. E detalhe, né, que eu ia comentar lá atrás. Em 2013, nesse mesmo último ano de relacionamento, e nesse ano que eu conheci a constelação familiar de uma forma mais profunda, também foi o ano que eu distorci a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Porque ali estava escrito que a mulher virtuosa, ela cuida da administração do lar, que ela, enfim, ela deixa o marido desestressado para que o marido vá trabalhar e venha prover a casa. E eu comecei a fazer empréstimos para poder, então, deixar tudo tranquilo. E aí peguei 9 mil num banco, 7 mil no outro, e nananã. E eu lembro que um banco, toda vez que eu ia renegociar, ele me liberava mais 3 mil, que era meu salário. Lembra que você falou ainda do salário, né? Uhum. Como é que você falou? Eu tenho 10 mil mais 10 mil de limite. 20. Então eu tenho 20. Eu comecei a viver dessa forma durante uns 8 meses. Moral da história. Chegou num ponto que eu estava endividada, o banco não me emprestava mais dinheiro. Eu não fazia dinheiro na época, porque eu estava com a minha empresa muito pequenininha lá com o meu sócio e tudo mais. Inclusive, terminei com o sócio para poder ficar sócia do ex-companheiro. E no fim, a gente se embananou todos. E ali a gente percebeu que realmente nosso casamento, nossa relação tinha acabado. E dia 11 de janeiro de 2014, eu falei, partirei. E ali fui morar de favor com meu tio lá em Florianópolis. Foi muito forte isso. Com 33 anos de idade, fui morar de favor com meu tio. Meus pais me ajudando, meus pais me apoiando, porque eles já entendiam. Eu dizia que eu queria ser uma desenvolvedora, que eu queria ser palestrante, que eu queria ser o que eu sou hoje, né? Isso, quantos anos? 12 anos atrás, 12. né? E eu já tinha construído essa visão de que eu queria viver tudo isso. Meus pais me apoiaram. E ali eu comecei. Foi muito interessante, porque endividada, morando de favor com meu tio. Aí eu até mostrei numa masterclass que eu fiz esses dias, eu mostrei a Julieta. Meus carros têm nome, né? E a Julieta... Ah, não acredito! Sim, hoje eu tenho Samuel. Mas naquela época eu tive a Julieta. O meu chama Frederico. Você vai fazer podcast com o Fred? Não. Não. Com o nosso sócio, não? Não, agora nessa temporada não. Mas depois você conta pra ele que o seu carro chama Frederico. Ah, vou contar pra ele. O carro chama Frederico, a máquina de lavar chama Clotilde. Clotilde, a minha Berenice. É Berenice. Aham. Tudo tem nome, tá? Minha TV nova agora chama Marco Aurélio. Ah. E detalhe, eu pergunto pro objeto. A Betina, cadê a Betina? A Betina tá ali, meu celular. Ah, a Betina é seu celular. Eu pergunto para o objeto qual é o nome dele e o objeto me conta, entendeu? O nível de loucura é hard. Se alguém estiver me julgando, vai... Ô, Paulo, mas que caminho incrível que você fez para poder chegar aqui. Porque eu acho que como que você ajuda, e eu tô tirando insights aqui, como que você ajuda uma pessoa a evoluir se você não passou o processo? Exato.
né? E eu anotei aqui um insight aqui, e ele é da igreja. Fundo do poço e igreja. Tá. E tem uma coisa na Bíblia, e você deve ser muito espiritual, não sei se você estuda a Bíblia ou não. Leio a Bíblia. Mas não estuda. Aprofundei demais, não. Estudar. Estudo um pouco, mas eu não leio mais, eu estudo. Você estuda, tá, muito bem. Mas... Eu não leio mais, eu estudo. Tá. Porque a Bíblia é muito, muito interessante. Muito. É um livro de guerra, né? Só tem guerra, praticamente. Boa. E aí tem uma coisa que a Bíblia ensina, que não existe acaso na obra de Deus. Sim, boa. Tá? Tá. E aí eu vou te contar uma coisa da sua vida que você ainda não enxergou. Ai, meu Deus, conta. Tá? Isso eu escutei o Thiago Brunet falando no Instagram dele. Thiago Brunet, ele falou uma coisa assim de fundo de poço. Existe um lugar na vida que qualquer coisa que você pedir para Deus, ele vai te atender. E esse lugar se chama fundo do poço. E o fundo do poço é o único lugar que, se você olhar para cima, você vai ver a luz. Boa. E Deus mandou uma pessoa te chamar para ir na igreja. Sim, sim. Ela não te chamou porque ela gosta de você. Ela nem sabe por que te chamou. Não, mas isso eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Deus mandou alguém te chamar para ir lá na e igreja para você conseguir ter todo esse caminho para você chegar hoje aqui no RRCast. Mas isso eu enxerguei sim, porque na verdade isso para mim foi uma das maiores viradas de chave da minha vida. Foi a partir disso que eu tive estrutura, inclusive, para ter a metodologia que eu tenho hoje. Que legal. Que eu já vou Você tinha, então, essa clareza que aquilo ali não foi uma coincidência? Não, nenhuma coincidência. Eu já tinha entendido, a partir daquela discussão que eu tive com a minha mãe, onde para mim eu não tinha escolha, ali alguma coisa aconteceu. Tanto que ali eu já comecei a buscar alguma igreja, na época, sozinha, e eu não conseguia achar um lugar, até que, de repente, essa amiga me chamou, e foi usada, acredito, né? Sim. Para me levar para o lugar que eu precisava. E assim, eu tava falando da Julieta, porque assim, foi muito significativo para mim, porque eu endividada, eu morando de favor, eu falida, essa foi a minha primeira falência, eu tive 3, né? Eu totalmente falida. O que aconteceu nesse momento? Eu parei tudo e olhei para minha história e falei, ali eu entendi o que era missão e propósito de vida. Eu já tinha feito parte da Monavi, já conhecia Caio Carneiro, inclusive. Que legal. Uma empresa de marketing multinível. Foi quando eu comecei a ouvir sobre propósito. E quando aconteceu esse endividamento, quando aconteceu esse processo de falência, eu olhei para mim e falei assim, gente, já pensou se todo mundo soubesse o que eu sei? Sim. Se as pessoas soubessem o que eu sei, elas não passariam pelo que eu passei. E ali... O propósito, ajudar. Eu comecei assim a querer, eu não me importava mais com o preço que eu iria pagar. Ó, cadê? Rafa, você ficou falando que eu ia chorar, agora eu choro. Depois eu vou puxar a orelha do Rafael Damasio, eu vou falando publicamente aqui. Tá bom. O Rafael, querido, ele falou, ele mas não foi... Ele é muito maravilhoso. Não, mas é brincadeira, mas é porque eu me emociono mesmo. Sim. Porque foi ali, eu conheci visceralmente, eu não posso chorar, senão eu borro a maquiagem. Respira. Respira, água, toma Cadê água. Cadê o lencinho? Eu falei que queria lencinho, ninguém acreditou em mim. Toma água. Ali eu entendi, Raul, visceralmente, celularmente, o que era um propósito de vida. Sim. E que Deus usava, Deus, a espiritualidade, cada um tem a sua fé, né? Para mim é Deus. Que Deus usava, e quando a gente tem bons olhos, que inclusive para mim, Gálatas, onde fala Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito Santo, né? Ali para mim é uma das maiores filosofias de vida que a gente pode ter, e ali benignidade, que na época eu fui pesquisar o que era, que são os bons olhos, e eu tenho uma frase que é, o segredo do sucesso é ter bons olhos. Quando eu entendi que todas as maiores dores, os fracassos, as falências, tudo que eu tinha passado, aquilo estava forjando o meu diferencial. Aquilo estava forjando a minha metodologia. Aquilo estava fazendo com que essa maturidade que eu fui desenvolvendo ano após ano até hoje, em 12, quase 13 anos de lá para cá, aquilo estava forjando quem eu viria a ser para poder ajudar o máximo possível de pessoas
de forma realmente exponencial. Ali era um pouquinho, tanto é que daí eu me tornei educadora financeira comportamental. Eu lembro que um sócio que eu tive nessa época da parte de marketing digital, ele falou assim, se alguém falar para você, como que você tem coragem de ser educadora financeira se você tem endividamento? Eu falei, eu não sou analista de investimento. Eu não estou ensinando as pessoas a investirem. Eu estou ajudando as pessoas a não cair no buraco que eu caí. Eu estou ajudando as pessoas, porque daí eu entendi, através da constelação familiar, que nós temos heranças familiares, que nós temos heranças ancestrais, que nós temos memória celular. Fui estudar epigenética, biologia, fui estudar psicogenealogia, que hoje é uma ciência, né? E conforme eu fui estudando tudo isso, eu entendi que nós temos muito mais coisas Eu até desenho um triângulo, não sei se dá aqui. Eu falo assim... Coloca aqui que ele aparece na tela. Só você tem que fazer de ponta cabeça. Tá, então peraí. Para o pessoal assistir, que tem uma câmera aqui em cima que ele consegue pegar. Tá, mas seria algo assim, tá? Aqui é o comportamento. Então, o comportamento, ele é a pontinha do iceberg. Então, o Titanic, vamos lembrar do Titanic. O que aconteceu no Titanic? A hora que o cara viu a pontinha do iceberg, ele falou, danou-se tudo, porque ele já sabia que tinha a base do iceberg, sim? Certo. Então, o comportamento é a pontinha do iceberg. Quando eu me endividei... Algo lá atrás, lá embaixo, no seu subconsciente, te encaminhou para isso. Isso. E são duas grandes camadas que tem abaixo. Uma são as crenças. E aí a gente tem crenças no Brasil, países da América Latina, a gente tem crenças de sofrimento, a gente tem crenças de mártir, se eu não for mártir, se eu não sofrer, se eu não sangrar, como Jesus na cruz, então eu não sou digno do reino dos céus, eu não sou digno de merecimento, eu não sou digno de dinheiro e abundância, dinheiro é sujo, quem é rico não vai pro céu, nossa, o cara tá ganhando todo esse dinheiro, tá roubando, tá vendendo droga, a mulher tá com, ela deve estar dando golpe do baú, ou então vai ficar sozinha porque ela tá fazendo muito dinheiro, nunca mais ninguém vai querer ela e as pessoas vão se relacionar por interesse. Então, olha quantas crenças nós temos em relação a dinheiro. Além disso, nós temos o histórico familiar que nós herdamos na nossa memória celular. Nós somos 50% pai e mãe, 25% avós, 12,5% bisavós. E a ciência fala de 7 gerações e a Bíblia fala de 7 gerações. Inclusive, quem tem dúvidas sobre constelação familiar, que tem gente que acha que tem misturado com religião, não tem nada misturado com religião, mas a constelação é toda bíblica. Sim. A fenomenologia, que é a base de como a gente enxerga o comportamento na constelação, na Gestalt, terapia e outras ciências da psicologia, ela vem do comportamento de Jesus. Eu não estudei meus avós, então eu tenho que estudar meus avós. Tem que estudar seus avós, ou o que você puder saber da sua história pode te ajudar muito a compreender alguns padrões, porque nós temos um caminho neural, celular e espiritual conhecido das nossas gerações. Então, por exemplo, nas minhas, muita gente faliu, muitas pessoas tiveram... Questões de dinheiro sempre tiveram. Pessoas muito prósperas na minha família e sempre com altos e baixos e falência no final. Eu tô quebrando essa tradição, eu tô quebrando essa maldição, vamos dizer assim. Sim, a maldição existe. Exato. A Bíblia fala. Então, só que a maldição, ela também é uma herança celular. A maldição é uma herança neural. Nós temos um caminho mais conhecido. E a nossa mente... Repita comigo, eu gosto de falar assim. Então, repita comigo. Minha mente... Mente. Mente. Para começar, né? Minha mente mente. Ela mente para mim. Aham. Outra coisa, repita comigo. A minha mente... 24 por 7. Trabalha para eu sobreviver. Minha mente não entende que eu quero uma Porsche. Sua mente ela não entende. Na cabeça na cabeça da nossa mente é ótimo, né? Mas na nossa mente, no nosso inconsciente, na nossa base de proteção do cérebro reptiliano. O que é cérebro reptiliano? É o cérebro instintivo que fez a gente estar viva até hoje. Maravilhoso. Se não existisse, a gente não estava aqui. Porém, esse mesmo cérebro reptiliano, o que ele faz? Ele fala assim, você é louco, cara. Você vai morar em São Paulo, você vai abrir uma empresa em São Paulo? Não, você vai morrer. Entendeu? E você sabia que isso aconteceu comigo? Explicitamente? Explicitamente. Mas não nesse episódio agora de vir para São Paulo. Quando eu fui começar a minha carreira. Todos os meus melhores amigos deram risada da minha cara e me deram 6 meses. Mas quando isso acontece é mais fácil.
Eles não sabiam da minha vida. Eu tinha dinheiro para ficar 2 anos sem trabalhar. Então, mas quando os amigos, as pessoas falam, é mais fácil, porque pessoas como nós pegam isso como desafio. Entendeu? Também. O problema não é esse, o problema é a mente. Esses dias eu mesma... Se eu não tivesse uma mente forte, talvez isso tinha entrado na minha cabeça. Só que mesmo assim, por que o meu trabalho, até daqui a pouco eu chego no meu trabalho em si, mas assim, uma das coisas que eu mais ensino nas minhas mentorias, seja individual, seja em grupo, e até se vocês olharem minhas redes, vocês vão ver eu falando muito sobre isso lá, é que nós temos que dar comidinha para nossa mente todos os dias. Assim como eu como todos os dias, Você tem que alimentar a mente. assim como eu tomo banho e escovo os dentes, espero, todos os dias. Gostou dessa? Eu espero. Vocês entenderam, né? Espero, né? Espero que todo mundo faça isso. Entende? Então, nós temos que dar essa comidinha. Eu tenho uma teoria, que é a teoria dos 4 S's. Essa é de minha autoria. Vamos pra lá. 4 S's. 4 S's. Primeira imagem de Jesus na tua cabeça, sem pensar. 1, 2, 3 e... Na cruz. Na cruz. E ele tá feliz, ele tá pleno, ele tá radiante, ele tá... Chorando sangue. Chorando sangue, crucificado. Com a coroa de espinho. Com a cabeça para baixo. Essa é a imagem que a gente tem de Jesus. Verdade. E essa imagem, ela tá no nosso inconsciente. E não é o ressuscitar daquela luz, a porta da caverna abrindo. E veja, eu falo isso minha vida inteira, gente, é muito forte, calma. O que está escrito? Que Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância. Abundância. Para que a gente comesse o melhor dessa terra. Exato. Para que a gente vivesse em novidade de vida. Sim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. E além disso, Jesus falou que era para a gente fazer milagres iguais ou maiores do que os dele. Exato. Só que nós estamos programados no SSSS. Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Nós vivemos a nossa vida... Suor, sacrifício e sofrimento. É muito forte isso. E isso faz todo sentido. Por que o brasileiro, a cultura do brasileiro é de ser explorado? E de ser endividado. Porque nossos colonizadores fizeram isso com nós. Exato. E a gente ainda não quebrou isso. Colonização latino-americana. Cara, tá tudo interligado. Tudo. E isso é um condicionamento, tá? É um condicionamento. Então, a gente já tem a memória celular, veja. Eu tenho a memória celular dos meus antepassados que sofreram, blá, blá, blá. Nós temos uma coisa que você nem imagina, que é uma saudade das pátrias dos nossos antepassados que fugiram das pátrias para sobreviver. Por exemplo, meu sangue é italiano. É possível que, se a gente for fazer uma constelação um dia, a gente vai perceber que tem uma dor em você que você nem sabia que você tinha, que é a dor do teu antepassado que fugiu de lá, deixou tudo para poder sobreviver e vir para o Brasil. Então, só para a gente fixar um ponto aqui, Paula, porque essa Quantas conversa horas vai tem, longe. Né? Essa conversa vai longe. Então, Deus. Então, o começo da sua carreira surgiu de todos os problemas de crenças e de falta de conhecimento que você tinha. Muito bom. Aí, quando você chegou no fundo do poço, você... E cavei. Cavou mais um pouquinho, claro, foi mais fundo ainda. Lógico que você não aí tem você graça. entendeu que era a hora de fazer aquela mudança mental. Isso. Aí você começou a fazer a mudança mental em você. Isso. Você entendeu que aquilo ali era bom. Você conseguiu perceber isso, começou a ver resultado. E aí você criou o seu método de mentalidade e de treinamento para trazer isso para outros empresários. Isso. E lá em 2014 eu já comecei a atender, já comecei a fazer palestras, comecei a fazer alguns treinamentos, mas lógico, de uma maneira pequena ainda, né? Pouco expressiva. Minha primeira cliente da vida já foi online em 2014. Que legal. Então eu atendo online há muitos anos, né? 12, 13 anos aí que eu atendo online. E fui crescendo, fui desenvolvendo a metodologia, fui fazendo imersões, depois fui fazendo programas individuais. Investindo no conhecimento. Pra você ter uma ideia, eu tenho cliente de 10 anos comigo, 8 anos comigo. Eu tenho vários cases multimilionários, pessoas que foram crescendo e que eu fui, assim, eu num trabalho, vou voltar um pouquinho nisso, depois a gente volta nos SS, tá? Um trabalho que eu faço de desenvolvimento empresarial, na verdade, eu cuido do empresário, da empresária, para que essa pessoa tenha estabilidade mental e emocional para poder crescer com sustentabilidade.
Porque o que acontece? Com todas essas crenças que a gente tem, com toda essa falta de merecimento, com todo esse medo de ficar rico, não ir para o céu e tudo mais, e além disso, a gente tem muitos ous na nossa mentalidade, né? Então, ou eu sou rica ou eu sou casada. Ou eu tenho filho ou eu sou bem-sucedido. Ou eu, o que mais? Fala não aí uma consegue crença. unir os dois. Ou eu sou espiritual ou eu sou rico multimilionário. Então, isso tá no nosso inconsciente, Ou eu sou pai tá? ou eu sou empreendedor. Ou eu sou pai ou eu sou empreendedor. Então, tudo isso está no nosso inconsciente. Então, o que que eu faço hoje? Hoje eu cuido da mente dos meus clientes. E o nosso crescimento dentro de casa, pai e mãe, ele manda a gente para esse lugar do ou, né? Ou você come, ou você não, ou você escova o dente, ou você faz isso, ou você não vai no aniversário. Ou, sempre tem que escolher um ou outro. Fora que é tudo condicionado, né? A condição é pesada, né? Se você fizer a tarefa direitinho, se você for bem na prova, você ganha o videogame. Se você fizer não sei o quê... Essa foi a minha primeira decepção da infância, foi essa aí, onde eu entendi que o jogo não era esperar nada de ninguém. De ninguém. Mas olha quanto condicionamento é feito. Então, um princípio que eu tenho, inclusive, muito importante de se falar, é que todo mundo tem uma criança machucada. Todo mundo. Todo mundo tem demanda com pai e mãe. Sim. E pasme, no consultório, o que eu percebo? Isso é um laboratório que eu percebi, tá? Eu acredito que outros profissionais Conhecimento empírico das suas percebido, estatísticas. mas eu percebi isso muito claramente. É muito mais difícil tratar alguém que teve pai e mãe junto, que teve família estruturada, do que tratar alguém que foi explicitamente abandonado, abusado, espancado, etc. Por quê? Você consegue imaginar? Não faço nem ideia. A pessoa que foi explicitamente abandonada e abusada, ela já sabe o que ela não quer na vida, ela já foi pro fundo do poço, ela conhece exatamente o que é a dor e ela tá disposta a pagar o preço que for, que nunca é financeiro é só um detalhe. Sim. Mas ela tá disposta a pagar o preço que for para poder mudar de vida. Entendi. Ou então ela fica marginalizada e nunca vai nem aparecer perto da gente. Não vai fazer terapia, não vai fazer mentoria, não vai investir nisso, entendeu? Então, ou ela tá marginalizada, ou ela vem com sede, ela vem babando, entendeu? Agora, a pessoa que, como eu, por exemplo, pai e mãe estruturados, sempre pai e mãe juntos, meus pais são casados até hoje, né? Eu me sentia culpada de ter depressão. Sim. Eu me sentia... Meu pai falava, mas como é que você tem tinha depressão? Uma vida perfeita. Meu pai até hoje ele fala pra mim, você fica falando que a gente bugou você, mas a gente deu tudo. Isso também... Às vezes o dar tudo não era o caminho. Entendeu? Isso, não, meus pais foram bem organizados comigo. Eu não fui uma filha única mimada, inclusive. Eu fui uma filha única que sempre dividia as coisas com os outros. Minha mãe sempre foi muito radical comigo em várias coisas, muito, muito educadora. Mas o que eu percebi, independente da minha história e de todas as histórias que eu vi de pessoas que tiveram a família junto, essa pessoa ela não consegue se sentir merecedora de ter dor, de ter trauma. Porque até isso, a gente tem que ser merecedor de ter trauma. Por quê? Porque daí a gente consegue ver que a gente não é perfeito, que a gente também precisa tratar certas coisas. Eu estava tratando esses dias uma empresária, nossa, gente, uma empresária extraordinária, ela é linda, ela é linda de luz. Sabe quando a pessoa é linda de luz? E ela estava, assim, extremamente mobilizada, e ela falou assim, Paula, eu não sei se eu vou conseguir me abrir contigo. Porque eu tenho como se fosse uma bipolaridade, ainda ela falou. Porque na rua, as pessoas me veem como a simpática, a pessoa que vai, etc, né? Mas por dentro, muitas vezes, eu tenho angústia e eu não entendo de onde vem essa angústia, porque minha vida é tão boa. E aí, eu começo a explicar que, justamente, nós temos muitos traumas. Tem uns pesquisadores da USP que eles nomearam 5 dores que todo mundo tem. Dor da rejeição, dor do abandono, dor da culpa, dor da traição e dor da injustiça. Todo mundo tem. Da barriga da mãe até principalmente rejeição, 14 anos. Abandono, culpa. Traição e injustiça. E tem pesquisa que mostra que mesmo que o pai e a mãe tenham querido aquela criança, a hora que a mãe se estressa, por exemplo, a mãe tropeçou, quase caiu. O útero delas contraiu, foi disparado cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, a criança sentiu como rejeição. Então, às vezes, a mãe fala, nossa, mas eu quis tanto. Já tem um pensamento ali. Mas peraí, eu quis tanto esse filho, como é que ele se sente rejeitado?
Mas ali dentro, através da experiência física, sensorial e celular, aquela criança, toda vez que aquele útero se contraiu e que essa fisiologia aconteceu, ela foi sentindo, aqui não era, eu não sou bem-vindo. Eu não sou bem-vindo. Aí nasce. Nossa, eu tô me aprofundando em coisas que eu não esperava aqui, tá? Eu posso continuar? Pode. E eu que tive que dividir? Você é gêmeo? É, univitelino. Sério? Calma, meu Deus, eu preciso já abrir teu prontuário. Que dia que nós vamos marcar a tua sessão? Calma. Aqui o podcast é dos convidados. Babei. Aqui o podcast é dos convidados e dos espectadores. O Raul fica para outro dia. Mas só gêmeo... coloquei, porque eu sei que tem uma ligação espiritual e a libertação é difícil, tá? Já consegui. Sim. Mas muitas coisas são processos também, né? Eu já passei esse processo. E vou te falar uma coisa que talvez você nunca imaginaria. É constatado que mais de 70% das gestações são gemelares, mesmo não sendo gemelar. Sim. E a experiência de ter uma companhia também gera um tipo de trauma. Então, quer dizer, #somos todos bugados. Não tem como não ser. Tudo bugado. Entendeu? Aí você sai da barriga da mãe, que tava tudo certinho lá, por mais que talvez teve um monte de estresse da mãe, a mãe usou crack, sei lá o quê. Eu sempre falava assim, se teu pai e tua mãe, sua mãe usou crack na gravidez, não importa, você tá aqui porque ela te deu o que você precisava. Aí até que um dia eu atendi uma cliente que a mãe realmente usou crack na gravidez. E ela tava linda, formosa, maravilhosa, uma mulher incrível, potente. Minha teoria está constatada aqui, tá aprovada. Porque o que os nossos pais dão pra gente? Agora eu vou desmistificar amor incondicional, tá? Eu falo que assim, o inconsciente coletivo, ou o Satanás, ou cada um chama do jeito que quer. Eu gosto de chamar de Satanás porque impacta, entendeu? Porque tem até aquele meme na internet, né, no Instagram, faz isso, é tudo uma orientação toda errada. Prazer, como que é seu nome? Prazer, Satanás. Satanás, essa eu não vi, depois você me manda. Tem um monte de reels assim na internet, no Instagram, tem. Não atualizou pra mim eu não vou na academia. Não vai não, academia não presta. Fica com cortisol é muito bom. Como que é mesmo seu nome? Prazer, Satanás. Prazer, Satanás. Então, ótimo. Esse mesmo desse meme, ele fez o seguinte, ele condicionou a nossa mente, de todas as pessoas, que amor incondicional de pai e mãe é comportamental. O condicionamento foi: teu pai e tua mãe só te ama se seu pai te ensinou a pescar, se ele ficou em casa com a tua mãe, se tua mãe te ensinou a fazer fez chuquinha pra você ir na escolinha, se te ensinou as coisinhas básicas, sei lá, de higiene, lá. Não. E isso eu comprovei na prática clínica depois de um certo tempo. Eu falo que eu vou recebendo epifanias espirituais de revelações que me ensinam coisas. E quando eu entendi que existe pai e mãe sagrado e pai e mãe humano na mesma pessoa, a minha vida mudou e a vida dos meus alunos, dos meus clientes mudou completamente. Então, qual é o verdadeiro amor incondicional? Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir. Eu só conheço um. Qual que é? De Deus. Muito bom. Mas tem outro. Não é só um. Então me fala e eu quero saber quem é esse outro. Você tem filho? Tem. Muito bem. Você pensou, vou encaminhar este espermatozoide agora. Não. Esse espermatozoide vai se encontrar com aquele óvulo às 7h37, horário de Brasília. Não existe isso. E ali nós conceberemos um filho que será nutrido. Foi? Que vai nascer com cabelo cacheado, do olho verde. Do olho verde, nossa, incrível. A gente até ouve às vezes a mulher falar assim, né? Eu sei a hora que eu engravidei. Mas ela não sabia que ela ia engravidar. Ela sabe a hora que ela engravidou. Entendeu? Ela podia ter até uma intuição de que ia. Mas ninguém sabe antes. E é por isso que o verdadeiro amor incondicional... Repita comigo. Repita. O verdadeiro amor incondicional nada mais é do que o sim espiritual. Que além e apesar de toda dor... o seu pai e a sua mãe biológicos... deram para você existir. Que não teve uma condição, não sabia que ia nascer. É divino. Eles foram usados, Sim. Entendeu? Tanto é que por isso que o filho de um abuso sexual é amor incondicional. Sim.
Faz sentido. Além Muito sentido. e apesar de toda a dor, aquele homem e aquela mulher, da forma possível pra eles, estiveram disponíveis pra dar vida pra alguém, gente. Ô, Paula, Respira fundo. eu quero Até uma deixar dor de mais novo. difícil ainda. Ai, senhoras e senhores, Mais com a mão no chão. difícil ainda. Ai, não pode fazer isso. Como que a gente pega tudo isso que você colocou na mesa aqui do RRCast e faltou um S aqui pra mim anotar, o sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Sacrifício e sofrimento. E o sofrimento é o mais importante, até porque, como é que é? Tá. Tem uma frase que eu gosto muito, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Você escolhe. Só fazendo adendo, então, sabe o que é sofrimento? Sofrimento é o significado que a gente aprendeu a dar para as coisas. Nada tem significado até que eu dê um. Sim. Então, se eu tenho bons olhos, se eu me autoconheço e entendo que o amor incondicional, inclusive, não é comportamental, e eu estou nessa luz onde eu entendo que eu não preciso mais seguir a regra do sangue, suor, sacrifício e sofrimento, então eu passo a ver tudo com bons olhos, tudo como uma oportunidade de aprendizado. Quando eu olho para minha história, falência, chorar, dependendo dos meus pais com 33 anos de idade, a Julieta, que era o Brava 2001, que eu empurrei na beira-mar de Florianópolis algumas vezes, andei de guincho algumas vezes. Quando eu olho para tudo isso, eu falo, cara, se não fosse tudo isso, eu não seria quem eu sou, eu não teria a metodologia que eu tenho, eu não seria tão completa como uma mentora hoje, que eu sou empresarial, de vida, de dinheiro, de prosperidade, de família, né? Uhum. Então, percebe? Agora, se eu escolho o sofrimento, se eu escolho dar o significado de sofrimento, eu nunca vou conseguir pegar a minha história como recurso para construir meu propósito, entendeu? Faz muito sentido. Uhum. Como que a gente embrulha isso? Como que a gente embrulha isso para colocar isso na vida do empresário? Porque olha só a situação, Paulo. Tá. Eu sou empresário. Uhum. Eu comecei a fazer recrutamento de equipe. Certo. Mas eu não faço para mim. Como assim? Eu não fiz o meu recrutamento. Eu não fiz a minha terapia. Ah, sim. Uhum. Eu não sei se eu sou um bom líder. Muito bom. Porque a gente faz muito isso pro terceiro, pensando em extrair um resultado daquilo ali, mas para crescer como empresário, você precisa fazer com você, né? Uhum. E aqui entra o ponto que eu acho que é da nossa pergunta. Você falou, você já entregou aqui uma parte do podcast. Você falou, já fez para empresários grandes, milionários. Né? E você tem clientes que estão na terapia aí já há 8 anos. 10 anos. E você me fez lembrar de um seriado muito legal da Netflix, que nem sei se ainda tá passando. Você já assistiu Billions? Já, uma parte, aham. Que tem a Sim. Wendy, que é a psicóloga? Isso. Tirando as partes obscuras dela, eu sou ela. Ah, sim, porque É, exatamente. Que legal você ela fazer simplesmente destrava, a pessoa tá ali. Eu não tô enxergando Isso. o que era para ver naquela Isso. situação. E ela vai lá no fundo, cava, destrava a pessoa, às vezes com uma frase, uma coisa simples, destrava a pessoa. Ah, entendi. Volta, executa. Exatamente. Então, você acha que a gente consegue trazer isso para o empresário brasileiro? Eu acho não, tenho certeza. Você faz Eu isso? Eu faço isso. Então, o pessoal que está aqui no podcast do RRCast, se você ainda não tinha se inscrito nesse canal, como que é o nome do seu canal, Paula? Paula Cassanho Vaz é o meu nome e sobrenome. Te acha no YouTube com esse YouTube nome. com esse nome, Paula Cassanho Vaz. Vai lá e fala que você viu a Paula aqui no RRCast. Por favor. Para dar os créditos, certo. né? Uhum. E começa a entender isso, porque faz muito sentido. Porque você falando aqui, eu tô revivendo uma parte da minha vida. Ah, por que eu ressignifiquei isso? Porque eu já fiz terapia de ressignificação, tá? Então, e só para você ter ideia, o livro, não sei se você já leu ou não, eu li um livro umas 3 vezes quando eu era adolescente. Chama Arte da Felicidade. Um psiquiatra americano traduziu umas entrevistas do Dalai Lama. Ah, que legal. Quem era o Dalai Lama naquela época? Porque eles trocam, né? Que é o ensinamento budista. Certo.
E ali eu comecei a entender um monte de coisas que iam acontecer na minha vida e que eu ia estar preparado para aquilo ali. Por exemplo, hoje eu estudar a parte espiritual, saber que você pode escolher, você não precisa sofrer. Então, eu aprendi isso muito novo. Que massa isso. Porque é um diferencial, né? Porque eu fui super protegido. Eu venho de uma família que tinha um irmão mais velho e eu vi ele falecendo, né? Ele teve, naquela época não tinha tratamento, que era a tal da leucemia, né? Uau, tá. E eu tava junto com ele. Eu vi ele indo. E eu lembro disso como se fosse agora. Porque são poucas lembranças que eu tenho da infância, mas todas elas tinham um significado na minha vida. E aí eu fui super protegido, né? E aí o que essa super proteção me fez? Me empurrou pro lado do estudo. Aí eu ficava em casa, eu não tinha nada pra fazer. Sabe o que eu fui fazer? Eu li a biblioteca da minha mãe inteirinha. Uau, que massa. Que bom que ela tinha uma biblioteca, inclusive. Era a professora. É mesmo, que massa. Então, isso aí foi me empurrando, e me tornando uma outra pessoa, que eu cresci muito rápido. Qual que é o normal de você ter 15 anos? Quais são a idade dos seus amigos? De 14 e 15 junto, né? Os meus eram de 25. Super precoce. Eu tinha 15, meus amigos tinham 25. 20. Então, eu nunca tive amigos da minha idade. Da tua idade. Né? E aí eu até brinco, né? O cliente tem 65 anos. Falei, é meu. É eu que vou fazer a entrevista. Eu que vou falar com ele. Porque eu tenho aquela cabeça ali. Sim, aquela linguagem, né? Sim, todo mundo... até o pessoal que me conhece, que trabalha comigo, fala, você não tem como atender. Eu falo, não, é comigo. Deixa comigo. Mas essa pessoa... Eu falei, calma, preconceito. Você tá julgando antes de abrir a capa do livro. Calma. Deixa comigo. Que legal. Criou uma habilidade, né? Sim, e eu fui construindo isso. Mas não foi pronto. Sim. A terapia me ajudou muito. Né? Eu comecei a enxergar, às vezes, até questão de relacionamento. O que era para ser, o que não era para ser. E eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Até escrevi aqui, eu tenho uma frase que é: o treinamento nunca acaba. O treinamento nunca acaba. Nunca acaba. E Bert Hellinger, que é o autor das Constelações, ele tem uma frase muito famosa que diz: só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. É porque não fechou o ciclo. Então, enquanto a gente está vivo, respirando, a gente tem sempre alguma coisa para aprender. Eu assisti a palestra da esposa do Caio Carneiro no Fire. Tá lá, no encontro do Fire. Você tava lá? Tava. E ela falou, chegar lá não é comprar uma casa, chegar lá é o dia que você vai partir. Aí você chegou lá. Aí você chegou lá. E você nunca sabe quando vai ser, inclusive, né? Exatamente. Então, por isso que no meu ponto de vista é melhoria contínua, todos os dias, o tempo todo. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma reflexão, eu continuo estudando muito, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de fazer cursos e tudo mais, né? E eu tive uma epifania, estava fazendo comida e eu tive uma epifania de uma crença limitante que eu achei que eu já tinha eliminado e ainda estava comigo. Eu falei, não. Você tinha uma crença limitante, eu tenho um monte. Tá, mas agora, recentemente, a bichinha ia voltar... Era uma crença que eu achei que eu já tinha resolvido. E o legal da crença limitante, quando você entende o que é crença limitante e quantas são, e são muitas, tem coisas que você nem imagina e é uma crença limitante, é quando você entende ela e você começa a ver ela. Né? Você começa a enxergar ela ali. Nossa, como que é? A gente até sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente. Tá no DNA, meu Deus. Mas você sabe que o Jota esses dias falou uma coisa, eu gosto muito de uns podcasts dele, ele falou assim, toda crença é limitante. Toda? Toda. E eu já tinha pensado nisso uma vez, mas ele colocou em palavras, eu falei, cara, que genial. Por que toda crença é limitante? Já parou pra pensar? Não. Qual que é a tua meta financeira? Não precisa falar o número, mas pensa aí, qual é o número que você tem lá pra dezembro de 2026? Tchau, pegou?
Uau, fantástico. Isso é o limite. Você já viu? Psicologia quântica aqui, ó. Isso, o meu também Eu tem. tô olhando aqui toda hora. Depois eu mostro, a minha tem o meu jatinho. Inclusive, fui na loja do sócio Você foi? ontem, ali na Zona Norte, pra dar uma olhada em umas lá. Boa, eu tô falhando que eu tenho que ver meu jatinho. Eu tenho que E você sabe que isso aqui... fazer o test drive. Não, vamos até dar um pause aqui. Aham. Que isso aqui funciona? Claro que funciona. Sabe quando eu coloquei isso aqui? Lá no Fire, em novembro. Tá. Qual é a chance de eu ver esse carro em Cuiabá, que é uma cidade de 500 mil habitantes? Bem pequena, vamos dizer assim. E para São Paulo? Sim, aqui muito mais. Toda Lá essa- você vê toda hora. Saí do shopping e tava sem a tag no meu carro, esqueci de pagar o estacionamento. Parei lá no final do shopping, no último, lá na saída do estacionamento, que é longe. Uhum. Estacionei o carro lá em qualquer vaga, subi de 3 escadas rolantes para ir lá pagar o estacionamento para Entendi. poder sair. Ah. Quando eu tô descendo, tô aqui na escada rolante, pensando na vida. 10 horas da manhã, tem nada para fazer. Olhei do lado, Tcharam! tá ali. É. Falei, não pode. Beleza. Tudo bem. Tô aqui em São Paulo essa semana, eu vi ali um investimento muito bom, atraente. Fui lá na empresa visitar para ver um imóvel, um apartamento. Uhum. Aí tá lá a maquete do prédio. Qual é o carro que tá na rua da maquete O teu carro. do apartamento? É fantástico. E você sabe que a mesma capacidade que você tem de fazer isso pro positivo, você tem pro negativo. Exato! E é isso que a gente tem que treinar. Por isso que qualquer palavra não pode ser dita, É. porque ela não pode ser desdita. Você Desdita. não pode tirar ela do ar. Não tem como desver e nem desdizer. Gostei. Não tem. Muito bom. Não tem. O que você viu, nunca mais você Sim. tem como apagar. Mas, ó, vou te ensinar a colocar meta de uma forma 20 vezes mais poderosa. Você quer? Quero. Não pra mim. Pra nós. Vamos ensinar pra todo mundo aqui Quem do já RRCast. Que, inclusive, Essa tem que pegar papel e caneta, porque tem que Ó, anotar, gente. além de psicóloga, você é médium. Porque a próxima pergunta do RRCast aqui, a gente tá chegando numa parte do RRCast Ah, que a gente tem que ajudar o pessoal que tá assistindo, mas Uau! entregar algo de extremo valor nossa, então... pra quem tá assistindo o chegou a hora. RRCast. Tá, É essa hora, você vai me estamos ensinar conectados. a ter uma mentalidade, um objetivo, uma meta 20 vezes mais poderosa do que simplesmente eu escrever aqui. Eu quero X. Yes. Vamos ensinar para todo mundo aqui do RRCast, que essa eu também quero aprender. E eu vou até Vai escrever anotar? aqui. Todo mundo anotando? 7, 8. Primeira coisa, toda crença é limitante, por quê? Eu falo, quero 2 bilhões de reais na minha conta até tal data. Ah, mas é impossível. Não, por que impossível? Não. Ah, Calma, respira. respira. Então, eu vou colocar uma meta mais possível, vai. Então, eu quero 5. 10 milhões de reais, vai, na Tá. minha conta, tá? Quero 10 milhões de reais. 10 milhões é o limite. Então, mesmo não que pode ser seja 20. positiva, Se você se deparar Ela com uma tem um situação limite. de ganhar 20, você vai ficar com aquele negócio do você medo. não vai nem ver. Não, você vai ficar com medo. Você não vai nem ver. A oportunidade vai fazer assim pra você. E você não vai enxergar, porque você está olhando 10. Exatamente. Entendeu? E como que a gente cura isso? Com uma simples pergunta. Rufem os tambores. Muito bem. Toda vez que você colocar a meta, você pode colocar a tua meta, tá? Mas coloque a tua meta com a energia do que você quer. Primeiro passo, coloque a meta com a energia do que você quer. Por exemplo, todo mundo fala que você tem que colocar, por exemplo, você quer um carro, você tem que colocar o carro exatamente da cor do carro. Não coloca o carro da cor, ou exatamente não o é carro. essa cor que eu quero. Isso. Coloque o tipo de carro que você quer. Exato. Coloque o tipo de modelo que você quer. Porque pode vir da marca 1, da marca 25, da marca tal. Não importa que marca que vai vir. Se você começa a ficar muito detalhista, você começa a Limitar. selecionar e limitar cada vez mais. Aí saiu de fabricação. Imagina. Eu tive um episódio que eu queria um 500 Pérola. Nem lembro que carro é esse, 500. tá? Desculpa. Ah, não, você sabe sim. Tão fofinho. É o pequenininho, né? 500, aham. E eu nem gosto disso, eu não sabia que eu não gostava, porque eu sou maloqueira, eu não gosto de passar na lombadinha.
Eu gosto de tudo, entendeu? Então eu preciso ter carro cross, Jeep, essas coisas, né? alto. Senão não dá. Muito bem. E eu queria 500. Minha mãe, na época quebrada, minha mãe e meu pai me deram um CrossFox, que era Legal. 20 vezes mais a minha cara. Tinha até um papaléguas nela ali, né? Tinha! Não, e Aham. detalhe, tá? Era automatizado. Ah, já era automático. É automatizado. Ah, Ele tinha joguinho de embreagem, depois que eu Entendi. entendi a diferença. Mas muito bem, o carro era 20 vezes melhor do que o carro que eu queria. Era muito mais a minha cara. Eu fiquei 3 anos com o carro. E o que você acha que eu falei durante 3 anos? Não, é o Cinquecento. ah. Eu não aproveitei o carro. Sim. A vida me deu um negócio muito melhor e eu não aproveitei. E é isso que a gente faz. Então, qual é o segredo? Então, a primeira coisa, você olha para a energia do que você quer. Eu quero uma mansão. E eu não quero detalha, um não avião, detalhar. Eu quero que tipo de viagem. Então, eu quero várias viagens para praia, para isso, para aquilo, para lugares como Maldiva, lugares como Bali, lugares como Machu Picchu, lugares como... Não detalhar. Eu posso falar, eu quero ir para a África. Legal, eu quero ir para a África. Aí você vai escrever depois da tua meta. Escreveu lá, eu quero ir para a África, eu quero esse carro e o que mais é possível que eu ainda nem considerei. Sempre deixar uma janela aberta. Porque é a linha do... Oi? É a linha do milagre. Entendi. É a linha do universo. O universo quer te dar um E, carro muito melhor que esse. e Deus disse, viva em abundância. Ele não Abundância. falou, viva só com o que você tem. Isso. Ele falou, viva com mais do que você tem. E aí entra mais um outro segredo. Que bom que você falou isso, tá? Que é um segredo que eu falo, todo mundo que quer crescer, que quer mudar a mentalidade, precisa ampliar a zona de referência. Ampliar a zona de referência. O que é isso? Escreve aí, tá? Então, o que mais é possível que eu ainda nem considerei, é muito importante essa pergunta. Escrevi uma meta do mês. E o que eu ensino minhas alunas, todas as minhas mentorias, todo mundo tem essa pergunta nas metas. Você colocou na planilha, você colocou no papel, não importa. O que mais é possível que eu ainda nem considerei. Só que daí o que acontece? A nossa visão, ela tá treinada a enxergar o que a gente já conhece. Exato. Entendeu? Então, eu não saberia que tem esse local de fazer um podcast em São Paulo se você não tivesse me convidado para vir aqui. Ok. Talvez eu nunca fosse conhecer aqui. Por quê? Porque não estava nem no meu radar. Talvez se eu estivesse buscando podcasts, espaços, e aí eu estivesse com a minha visão de ampliar a zona de referência, eu poderia conhecer esse, mais outro, mais outro, mais outro. O que é ampliar a zona de referência? Eu gosto de um exemplo. Eu estava andando no JK Iguatemi, que é um shopping bacana aqui de São Paulo, que Conheço. tem coisas, né? Tem algumas coisas mais Ainda de é elite. aquela loja de reloginhos na entrada? Ai, não sei. Ah, na entrada principal, a Reloginhos? a primeira vez que eu fui, eu entrei, nossa, que relógios bonitos. Aí eu cheguei perto para olhar o preço, 2,5 milhões, 5 Isso, milhões. é desse tipo, isso. E eu não sei, foi em 2021, E eu 2022, tinha essa crença acho. limitante, tá? Falei, isso aqui nunca é para mim. Sim, nunca é pra mim. Isso, gente, fantástico. Essa crença é normal, né? Isso não é pra Normal. mim. Tem a crença de, meu Deus, que caro, quem que paga isso? Que Ah, mais? isso, que diferença tem do meu Pra aqui? isso. Nossa, a pessoa não entende. Nem se eu tivesse, tem gente que fala, nem se eu tivesse o dinheiro, muito eu não dinheiro, eu comprava. jamais compraria, porque isso é Escassez. fútil. Aí é Isso. é o gatilho, ou a crença limitante da escassez, de que Isso. se eu gastar aquilo ali é supérfluo. Isso. E a gente tem que treinar o nosso olhar, por isso que é ampliar a zona de referência, tá? Vou contar o exemplo que daí vai ajudar ainda mais a fazer o comando, né, na sua vida. Então, o que aconteceu? Foi acho que 2022. Eu nunca tinha comprado uma joia. E aí eu entrei no shopping e falei, eu vou comprar uma joia. E até hoje eu não sei por que eu falei que eu ia comprar uma joia de 7 mil reais. Eu tinha colocado um valor pra mim que eu ia comprar uma joia de 7 mil reais. Muito bem. Eu acho que lá no JK você não vai conseguir, não. Não, mas eu tava morando em Presidente Prudente, do lado do Prudente Shopping. Você me ajuda. Você me ajuda. Mas por isso que eu tô te falando, olha o que é a referência. Eu me achei rica. Sim. Falei, cara, eu vou comprar uma joia de 7 mil reais. Imagina, minha mãe não tem uma joia de 7 mil reais, meu pai não... Tipo, meu Deus, eu tô multimilionária comprar uma joia de 7 mil reais. Eu tô trabalhando bem o meu merecimento, tá? Tá? Eu fui comprar... Eu gosto de tênis. Ah. Adivinha em qual loja eu fui? Na Balenciaga. Uau, top! Mas enfim, você percebe que você já tem uma visão. Isso é 2022, tá? 2022 eu não conhecia, tava começando a voltar a frequentar São Paulo, não conhecia, né? Tinha acabado de sair de um monte de processos, de falências e tudo mais. Tava arrasando. Comprar um anel de 7 mil reais, entendeu? Procuro, olho e nada. Falei, gente, não vou encontrar. De repente eu olho um anel e eu falo, é você.
Tananana, Parece um imã, assim. Energia puxando. tananana. Aí eu olho o valor dele. Quanto era? Uns 150 mil. Mais. 300. Um pouquinho mais. 400. 350 mil. 350 mil, um anelzinho. Um anelzinho. Aí sabe qual foi meu primeiro pensamento? Porque eu já estava muito mais treinada. Eu ainda não tinha o dinheiro, mas eu estava mais treinada. Você imagina qual foi o meu pensamento? Não. Foi assim, cara, se tem alguém que paga 350 mil no anel, eu entro numa loja. Se eu pagar R$1.000 no anel, não compro só um. Eu compro 10. Ok. Então a pessoa também não compra só um. Aham. E eu falei, tem muito dinheiro no planeta. Sim. Se demais. é pra eu viver em novidade de vida, comer em abundância, sou imagem e semelhança de Deus, por que eu não tô pegando? Foi esse o pensamento que me veio. Falei, caraca, Você meu não pensou que não irmão, podia? Não! Não, eu tô toda arrepiada, é muito massa, porque a hora que eu olhei ali, eu falei, gente, tá mais perto do que eu imagino. Entendeu? Sim. Então, isso é ampliar a zona de referência. Eu não sabia que existia eu não sabia. Em Presidente Prudente, o anel mais caro que eu vi numa loja era R$8.000. Entendi. 7 mil, eu acho que nem tinha visto isso, 5 E aí mil. você precisou furar a bolha, sair daquele Isso. ambiente, chegar num ambiente novo. Por isso que Porque- a gente tem que levar o nosso corpinho para algumas experiências diferentes. E às vezes, gente, ó, vou falar uma coisa que educadores financeiros não gostam, não perde o que você ia falar. Educadores financeiros odeiam isso. E eu não sou uma educadora tradicional, tá? Eu sou uma comportamental, psicoemocional, sistêmica, neuroanatômica. Brincadeiras à parte. Parcela, vai, mas leva teu corpo para experiências diferentes. Entendeu? Às vezes você vai... Passa por uma experiência de ir num restaurante. Eu adoro O Estrela Michelin. o melhor restaurante da cidade e vai sem olhar o preço. Pega o que você quiser sem olhar o preço. Passar por experiências como essa fazem você Você ensinar sabe quem ensinou isso? Sabe quem ensinou o teu isso? corpo. Calma, deixa eu só terminar a linha de raciocínio. Fazem o seu corpo entender que existem coisas que você não sabia que existe. E aí vou usar mais uma frase de OJ que eu gosto muito. Paladar não? Paladar não? Não sabe essa? Não. Paladar não retrocede. Uma vez que eu ampliei minha zona de referência, eu mostrei para o meu corpo e para minha mente que existe aquilo. Que se alguém pode, eu também posso. A gente fala no vinho, né? Você começa com vinho de 50, vai para os de 100, aí agora que você passa dos de 1.000... Daí não tem mais volta. Não tem mais volta. Você vai tomar um sangue de boa? Bom, sangue de boa acho que ninguém toma mais. Acho que tempo, nem mas... existe Tem, mais. existe. Ou se existe. Até porque existe faculdade ainda e as pessoas Ainda precisam existe beber alguma faculdade, coisa na precisam faculdade. beber alguma coisa, porque não tem dinheiro, eu bebia, né? Nossa, eu bebia vinho de pêssego, Jesus. que Meu horror. senhor amado. Mas fala o que você ia falar antes. Agora a gente vai para outro lugar. Ai, que legal. Tem uma... E a gente tá Vamos dar partindo nossa- aqui... Vixe. A gente tá partindo pro final do final, nosso né? podcast, Aham. mas eu preciso falar esse aqui, que Tá. é uma coisa ainda em experimento, eu ainda Uhum. não testei isso. Certo. Mas sabe quando, por exemplo, você foi lá, olhou o anel e você já mentalizou. Aí tem uma outra coisa que você mentalizou que você pode, porque se tem ali, tem para vender, porque tem quem compra. E se tem quem compra, é porque tem dinheiro no mercado para você conseguir. Uhum. Nessa parte aí, Se alguém existe... pode, eu também posso, tá, gente? Nessa- Essa é uma frase boa. Nessa parte do tem dinheiro no mercado, Uhum. ali é um gatilho de ação. Uhum, boa. É um gatilho de ação. Porque aí eu vou até trazer outra frase da Bíblia, outro ensinamento de Deus. Deus disse, vigiai e orai. Não é orar e vigiar. Ok? Você toma cuidado e você ora. Ele falou para você deixar o carro aberto com a carteira em cima Do do banco? painel na Avenida Paulista sem trancar? Ah, não, daí também, né? Ele não falou. Uhum. O que ele falou? Vigiar e orar. Vigiai. Uhum. E isso é um verbo, ele te direciona para uma ação. Qual é a ação que você tinha que fazer na hora que você viu o preço do anel? Como que eu vou ganhar esse dinheiro amanhã? Sim, boa. É uma ação. Boa. Uhum. Porque se você não colocar a ação no seu cérebro, Sim, boa. Excelente. o seu organismo não começa, porque a primeira reação, e ela é orgânica e fisiológica, Uhum. sabe aquele borboletas no estômago, aquele frio na barriga? Ah, Você sente o arrepiar? nossa. Isso é uma reação fisiológica. É
impossível de você evitá-la. Mas não é impossível de você dominá-la. Isso. Assim como também não é impossível de você forjá-la. Também. Porque daí você pode forjá-la para o bem. gerar o resultado. Para um resultado. Boa. E aqui Excelente é o lembrança, e aqui inclusive. é o comando. Aqui é o comando que eu uso. Toda vez que eu estou numa situação impossível, eu crio uma situação de ação. Que legal isso, gostei. O que eu vou fazer? Muito bom, baita complemento. É porque eu lido com problemas e complexos Sim. de outras pessoas. E você sabe qual é a minha recompensa? A minha recompensa não dura nem 3 segundos. A hora que a pessoa vira para você e te agradece. Raul, você resolveu o problema da minha vida. É pelo dinheiro? Dinheiro é bom. É consequência, né? Dinheiro é muito bom. Dinheiro é consequência. Mas eu acho que quando você tem o propósito, e o seu propósito é ajudar pessoas, e a pessoa te agradece de um nível espiritual e de coração que ela te mandou uma energia, que aquela energia faz você ter uma descarga de adrenalina ali, e você entender que aquilo ali, você realmente mudou a vida de uma pessoa. É massa demais. Isso aí não tem preço na vida. Não tem preço. E você sabe, Raul, que, por exemplo, hoje mesmo eu fiz uma sessão com uma cliente e foi muito bacana, assim, porque eu vejo isso, praticamente todas as sessões que eu faço acontece isso. As minhas sessões duram 2 horas e pouquinho, muitas vezes, né? E a cliente entrou de um jeito. E aí depois no final eu falei assim pra ela, se olha aqui na câmera que a gente tava online. Você tá lendo aqui as minhas perguntas, não tem explicação. Sério? Você tá lendo. Olha a pergunta, eu vou ler aqui, ó. Como que são os feedbacks dos seus clientes que você faz a mentoria? Conta pra gente um case de sucesso. Gente, tá escrito aqui. Ai, que divertido. Estamos conectados, querida. Agora você pode continuar. Conta pra gente como que é esse feedback. É 2 horas, ela entrou tremendo. Entrou tremendo, com o olho piscando. E tinha uma hora, eu vejo, lógico, eu sou treinada pra isso, né? Eu vejo a hora que muda. Parece que fez assim, parece que tava assim, ligou, tá. Fez assim, pá. Eu falei, pra você é um ponto de destaque. É um ponto de destaque, porque ali eu sei que destravou. Ali eu sei que foi celular o negócio. E você sabe aonde que vai cavar também. Eu sei, isso é claro, né? E assim, nossa, foi incrível. Eu falei pra ela assim, olha aqui, você tá se vendo, porque normalmente a gente tá no Zoom, e teoricamente é pra estar uma do lado da outra, né? Aí eu falo, a sua, você consegue ver tua imagem grande? Ela fala, consigo. Eu falo, então olha pra você agora, não olha pra mim. Quero que você olhe só pra você agora. Você vê alguma coisa diferente? Aí a pessoa olha, ela... Tô diferente. Eu falo, você percebe a que teu olho abriu? A gente não se olha, sabia? Não se olha. E isso é fato. Eu tô num processo de mudança de fisiológica, alimentar, corporal, tudo. E cada vez que eu viajo, eu retorno, as pessoas... Nossa, Raul, você emagreceu. Você emagreceu, você tá mais forte, você tá mais bonito, você tá mais jovem. Isso você tá mais velho, tem gente que fala que eu tô mais velho, mas é o cabelo também, branco. Né? Aí eu falo, cara, eu não enxergo. Pra mim eu ainda tô gordo. Mas aí é transtorno. Não é transtorno. Tô brincando. Não, mas é que a gente tem dificuldade de olhar. A gente tem dificuldade de olhar pra gente. Até porque você tá igual o sapo na água morna. Eu já vi alguma coisa assim, que o sapo na água morna. Você joga o sapo na água. Ele não se mexe, né? Aí depois você vai esquentando a água, ele não percebe que esquentou. Que agora ele vai escaldar. Agora, se joga ele de uma vez, aí ele percebe. Você tá dentro da água, a água tá esquentando. E eu não tô percebendo. Só que você não tá percebendo. Só que daí você fica distante de alguém, aí você tem que começar a se auto-perceber, se auto-olhar, falar aquele post-it que eu te mostrei. Estou cada dia mais gato, mais conectado, mais gostoso, mais cheiroso, mais saboroso. Sabe uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, minhas mentoradas, né? Eu tenho uma mentoria só de mulheres também, né? Legal. E os homens eu atendo individualmente na mentoria empresarial. E as mulheres eu tenho essa mentoria em grupo. E agora tem um programa Alavancagem Total, que é um programa novo para quem está chegando, né? Aproveitando, já falando dos produtos, aonde que as pessoas te acham na internet? Olha aqui na nossa câmera aqui, pode eu falar. Eu quase nem olhei na câmera. Então, @Paula Cassanho Vaz.
Castanho é S-S-A-N de navio H-O, não é castanho, não. A gente vai colocar escrito pra você. Vai, né? Vai. Muito bem. E no YouTube também, né? Paula Castanho Vaz, nos 2 lugares. Legal. Tá? E, obviamente, pode falar comigo no direct ali do Instagram, que é o melhor lugar para falar comigo, que eu mesma que respondo, inclusive, tá? E o que acontece? Nessas mentorias eu falo para elas, gente, você precisa se elogiar. Se elogiar, celebrar suas pequenas conquistas, bater palmas para você. Se dar presentes. Se dar presentes. Hoje eu gravei um vídeo falando das mini férias diárias. Eu tiro férias todo dia. Que legal. Tiro férias de 5 minutos, tiro férias de 15 minutos, tiro férias de 1 hora, tiro férias dançando. É estratégico. Agora eu vou colocar uma música e vou dançar como se não houvesse amanhã. E até meus vizinhos, coitados, que eu trabalho em home office, né? Mas e aí eu danço gostoso, tal. Tirei minhas férias desse período. Às vezes eu deito e tiro 15 minutinhos. Tem uma técnica chamada alfa, quem quiser pode me pedir, inclusive. Vou te mandar. Tá. É uma contagem de 10 a 0 com voz de pêndulo. 10. Que legal. Vai até o 0. Que é o som. Vamos ter que fazer outro episódio. Vamos, certeza. Só para falar da influência do som no Sim. aprendizado, na mentalidade, na Boa. execução. Som, significado das palavras. Outro episódio. Tô dentro. Outro episódio. Gente, todo mundo testemunha aqui, obrigada. Mas essa técnica, por exemplo, ela desacelera as ondas cerebrais e você sai do curto-circuito. Então, às vezes, eu deito 15 tem um minutinhos. hertz ali específico, né? Tem. E aí eu tiro minhas férias de 15 minutos, dormindo 15 minutos no meio do dia. Por que eu digo isso? Porque qualidade de vida, felicidade, alegria de viver, merecimento, é treino. Sim. As pessoas acham que vem do além, não vem. Uma cliente esses dias me perguntou, você é feliz todo dia? Eu falei, sou. Só que não era. É uma decisão. Sabe como que eu vou dormir? Eu falo, agora eu morri. Eu morri. Eu durmo, eu morri. Acabou. Amanhã acorda outra pessoa. Amanhã eu nasço de novo. Tanto que eu falo Feliz Natal todo dia. O pessoal dá a maior risada de mim. Eu acho que eu não falei Feliz Natal hoje aqui, ninguém me percebeu, mas eu cumprimento, Feliz Natal, tchau, Feliz Natal. Eu já falei Feliz Natal todo dia. Ah lá, então fale de novo. Eu morava numa cidade que chamava Feliz Natal. Aí você atendia o telefone. Feliz Natal, boa tarde. Feliz Natal, bom dia. Feliz Natal pra você também. Era um meme, é verdade isso. Mas você entende? Ô, então, Paula, assim, essa decisão de ser feliz todo dia, essa decisão de dar comidinha pra mente, essa decisão de se cuidar, se elogiar, faz toda a diferença. o estúdio vai fechar, o Vai podcast não vai acabar. Nossa, 10 minutos, vamos embora. E eu preciso te fazer uma última pergunta Faz. e você tem 5 minutos para responder. Não, eu vou responder mais rápido, vai. Eu consigo. A pergunta final da temporada de São Paulo, igual para todos os Eu sou a última de São participantes. Paulo? Você tá na segunda temporada, Que é a temporada demais. São Paulo aqui do Uau. RRCast. Tá. E a pergunta é bem simples. Yes. Paula Castanho Vaz, o que te motiva todos os dias? Nossa, essa foi a pergunta que eu quase chorei no táxi a hora que eu tava refletindo, tá? O que me motiva todos os dias é saber que a minha metodologia já transformou vidas, que tem gente que já consegue aplicar sem mim e que, de fato, eu criei um legado. Que legal, vai ficar uma história. Uhum. Que legal. Paula, Menos de... Ó, 2 30 horas... segundos, gente. 2 horas foi muito pouco Muito para o nosso pouco. podcast. Que Já lindo. vamos projetar o próximo Com episódio. certeza. Vai ser uma honra gravar com você de novo. Uhum. Quero ir lá, daí você me explora lá no seu podcast, tá? Aí eu vou ser seu entrevistado. Muito bom. Mas... Meta desse ano, que ainda não criei o meu, tá? Por que ainda não? Que crença limitante é essa? Tem que esperar até quando? Não é crença limitante, não. Eram outras prioridades mesmo. Pra mim não era uma prioridade. Agora eu falei, gostei. Precisa. É porque o meu negócio é um método Uhum. que só tem lá no meu escritório. Tá na minha Nossa. cabeça ainda. E agora eu quero colocar isso pra todo mundo. Pra todo mundo. Massa. Porque não pode ficar só comigo. Não, e podcast é uma forma de multiplicar isso. Né? Multiplicar legado. Fantástico. Mas daí você vai ser o primeiro, então. Tá Pronto, bom. já está escrito. Já tô inscrito. Pronto. Yes. Ô, Paula, tem mais Sim. uma tradição aqui do nosso podcast. No final do podcast tem o aperto de mão com Ah, o convidado aqui. Yes. Paula, obrigado por você ter vindo, tá? Eu que agradeço. Que lindo, que emocionante estar aqui. Foi assim, pra mim,
revelador em vários sentidos. Eu sempre falo que quando a gente tá falando sobre as histórias, a gente também já vai tendo insights, vai aprendendo, vai consolidando tudo. E eu queria deixar só uma frase que eu gosto demais, que a gente acabou não falando sobre isso, mas eu quero deixar ela aqui, que foi aquela que eu mandei até no nosso grupo hoje. Quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. Então, porque a obra só dá problema. só dá problema. Então, saiba onde você quer chegar, tenha valores, saiba o que faz sentido para você. Aquilo que realmente move a tua alma. Quando você souber isso, você vai suportar o caminho e a construção que é necessária durante a jornada. Gente, olha, se vocês assistiram uma vez esse episódio, vocês precisam assistir a segunda vez, porque é muito insight, é muito conhecimento que foi trazido aqui pela Paula. Aproveita, já se inscreve no nosso canal, manda esse episódio para quem você acha que precisa consumir esse conteúdo aqui e aproveita e segue a gente nas redes sociais aí, tá? Até o próximo episódio. Até!